Vamos entrar aqui agora na parte de estruturas principais para as doenças ocupacionais. Dentro da coluna vertebral, a gente já sabe que a coluna vertebral é composta com uma estrutura flexível, né, por 33 vértebras, localizadas em 4 regiões distintas. Então, a gente tem de cima para baixo a região cervical, região torácica, região ou dorsal, torácica ou dorsal, região lombar e a região sacrococcígea, tá bom? Então, a gente divide a coluna em 4 partes. Quais são? Cervical, torácica, lombar, sacrococcígea. E aquela curvatura que temos em algumas partes da coluna, a gente tem a lordose. Qualquer curvatura que a gente tem, a gente chama de lordose. Então, na parte da cervical, a gente tem uma lordose. Na parte da coluna dorsal, a gente tem uma cifose, que é normal para apresentar. Em acentuado, aí já é um problema, tá bom? Mas todos nós temos uma cifose normal, que é aquela curvatura na parte das costas, torácica. E temos a lordose lombar, que é a curvatura na parte da região da lombar. Para vocês visualizarem aqui, então temos as 33 vértebras divididas na parte cervical, torácica, lombar, sacrococcígea. E se vocês observarem aqui, são as curvaturas que eu falei na lordose cervical, a cifose aqui na parte da torácica e a lordose lombar. Entre cada vértebra, observa-se uma articulação cartilaginosa. Então, entre cada vértebrazinha dessa que temos aqui na nossa coluna, na coluna vertebral, temos um disco intervertebral. E de que ele é composto e para que serve? Então, o disco intervertebral é composto por um anel fibroso e um núcleo pulposo. E essa função é amortecer as pressões que recebe a coluna. Então, a gente recebe pressão da onde? A gente recebe a pressão da parte da gravidade e também recebemos a pressão da parte do solo. Então, quando a gente pisa, a gente recebe um peso de cima e um peso de baixo, ou seja, compressão. Se a gente não tiver um núcleo pulposo, um anel fibroso resistente, ou seja, o disco intervertebral totalmente compacto e forte, essa coluna começa a sofrer impacto. E com isso, algumas funções como a sustentação flexível, os deslocamentos, uma posição, começam a sentir dores. Porque entre também esse disco vertebral tem as inervações. Então, quando você começa a ter um atrito na parte de inervação, na parte do amortecimento, começa a dar reflexo em outras áreas também. E quais são essas funções? Pronto, eu tenho que ter um amortecimento, tenho que ter uma sustentação, porém tem algumas funções primordiais da coluna vertebral. Para que serve a nossa querida coluna vertebral? Ela serve como a sustentação do parte superior do corpo. Ela serve como amortecimento das forças que incidem sobre o esqueleto e principalmente da mobilidade da parte superior a partir da cintura pélvica. Então a coluna em si, a coluna vertebral, ela tem características principais, finalidades, que é a sustentação, amortecimento e mobilidade. O amortecimento e a mobilidade merecem destaque porque elas têm funções no corpo humano. Elas são principais na parte da locomoção, são principais na parte de desvio de movimento, ou você vai posicionar algum objeto, vai pegar, você vai se abaixar, você vai se esticar, você vai puxar para um lado, para o outro. Então, essa mobilidade, esse amortecimento tem que acontecer, senão a gente causa um desgaste. Então, as duas últimas características merecem destaque em função de uma série de reações apresentadas pelo sistema em questão e de algumas limitações apresentadas por alguns elementos anatômicos que fazem parte desse sistema. Então, por exemplo, mais detalhado aqui, amortecimento da força. Então, isso aí acontece pelos discos intervertebrais que a gente viu, que tem em cada vértebra. Então, o disco promove uma proteção essencial às vértebras na medida que impedem que elas sofram fraturas ou então desgaste. São também os discos que promovem a ligação fibrosa em todas as vértebras, uma a uma, auxiliando que a coluna se torne estrutura rígida, quando assim desejamos, ou flexível quando necessário. Então, esse disco dá esse amortecimento e dá essa estabilidade. E o amortecimento das pressões exercidas sobre o conjunto é desempenhado essencialmente pelos núcleos pulposo, que distribui radialmente a pressão exercida. Então, quando a gente recebe a pressão da gravidade, recebe a pressão da parte do solo, o núcleo pulposo distribui essa força que recebe, essa pressão.
Isto equivale a dizer que o núcleo que se encontra dentro dos anéis tende sempre a aumentar seu diâmetro quando recebe a carga de cima para baixo, fazendo pressão sobre as paredes dos anéis que o envolve quando diminui a altura. Ou seja, quando recebe a força de cima para baixo, o núcleo pulposo tem que aumentar a pressão. Então, isso aí vai exercer mais força sobre ele. Ocorre que o disco intervertebral apresenta uma degeneração natural, que se acentua a partir dos 20 anos, época que as artérias se alimentam da região lombar começam a se fechar, interrompendo a vasoirrigação, a alimentação. Ou seja, com o passar do tempo, nossos processos fisiológicos vão agravando com que a gente desgaste mais esse disco intervertebral. Sofra uma degeneração natural. Isso é normal acontecer. E com o passar do tempo, isso vai se agravando por conta dessa irrigação que vai diminuindo. Assim, o disco passa a receber a alimentação dos líquidos nutrientes que se encontram na região, principalmente aqueles que permanecem no tecido esponjoso, que reveste as faces superiores e inferiores do corpo, os vertebrais. Contudo, claro que está ligado, a coluna recebe uma carga sobre o conjunto de vértebras. O líquido será expulso da região na qual se encontra naturalmente, dando a pressão ali concentrada. O comportamento é similar a uma esponja. Então, quando a gente absorve uma esponja, a gente enche de água. A gente aperta esse líquido, sai. A mesma coisa com as vértebras com o passar do tempo. Ele começa a se alimentar da região do tecido esponjoso que temos nos ossos e começa a irrigar. Quando irriga, depois ele solta. Então, mesmo sentido da espuma. Tal fato é muito importante, vez que podemos concluir que pressionada, a coluna vertebral não se alimenta e que tal situação facilita ainda mais a degeneração dos discos intervertebrais. Sem alimentação, a característica fibroelástica deste tende a diminuir, o que inicia um processo de rompimento das paredes do anéis, que envolve os núcleos pulposos. Então, o núcleo pulposo está dentro e o anel fibroso está pressionando por fora. Então, está recebendo toda aquela pressão, toda vez que este tende a se deslocar de sua origem. Então, essa função de amortecimento ela vai diminuindo com o passar dos anos, com o passar do aumento da idade. Situações agudas que promovem um rompimento repentino da grande número de anéis fibrosos causam lesões na coluna vertebral. Então, além da idade influenciar no desgaste do anel fibroso, do núcleo pulposo, do disco intervertebral em si, o fator trabalho também vai influenciar. Então, o que você faz com sua coluna hoje pode influenciar futuramente no desgaste dos seus discos. Mobilidade da coluna, como já vimos, ela é 33 vértebras, compostas por 33 na parte cervical, torácica, lombar e sacrococcígea, cada uma apoiada sobre um disco. Então, cada vértebra é apoiada sobre um disco, imediatamente abaixo da primeira. Então, essa característica possibilita todos os conjuntos uma mobilidade extraordinária, dentro de limites impostos pela própria estrutura anatômica de cada região da coluna. Região cervical apresenta maior mobilidade. Na parte da cervical, a gente tem maior mobilidade, maior flexibilidade de todo o sistema, seguido pela lombar, dorsal, até atingirmos a parte sacrococcígea, que apenas rotaciona sobre o eixo da cintura pélvica. Então, a gente começa na cervical, depois a mobilidade aumenta na parte lombar e dorsal, depois a sacrococcígea. A mobilidade do conjunto, entretanto, representa não apenas flexibilidade útil para o desenvolvimento de inúmeras tarefas efetuadas pelo ser humano, mas alguns riscos à região da coluna vertebral. Os discos degeneram com o passar do tempo, perdendo a elasticidade necessária. Com isto, a capacidade de amortecer pressões diminua e há uma tendência do núcleo pulposo extravasar-se da região central que origina a coluna, que é a parte que ocupa a coluna. Então, a parte dos discos. Tal situação é agravada ainda mais quando a coluna vertebral sai da posição em que suas curvaturas normais são mantidas. Ou seja, como eu falei, além do processo fisiológico que temos, o fator trabalho, o movimento, a falta de exercício, algumas restrições de alguns movimentos influenciam ainda mais para termos um desgaste dessa parte da coluna. A lordose lombar desaparece, possibilitando que a coluna tome o formato de C. Tal mobilidade torna a região lombar particularmente propensa a lesões nos discos intervertebrais, justamente pela disposição agora adotada entre as vértebras e os discos que as interligam. Então, é por isso que na região lombar é onde a gente tem a maior concentração de dor, a maior concentração de hérnia de disco, a maior concentração de inflamações, porque esse formato da lordose lombar começa a desaparecer e começa a formar um C. Então, é totalmente nessa sobrecarga lombar.
Então, por isso, em particular, que a região lombar é a mais propícia a ter lesões. Vamos dar um exemplo clássico aqui. A pessoa inclinou o tronco para baixo com o objetivo de erguer uma caixa que pesa 30 kg. Então, ela se abaixou para pegar uma caixa de 30 kg, mantendo as pernas eretas sem flexão. No momento que, nesta postura, a pessoa levanta a caixa, a pressão equivale a 30 kg, será transmitida para onde? Para a coluna, principalmente na região lombar, que é onde está o quê? Servindo como apoio entre a parte superior e a parte inferior. Então, recebe todo esse impacto da região lombar. Então, por isso que tem que ter os movimentos acessórios. No mesmo exemplo, a gente consegue perceber que o braço da alavanca entre a lombar e a caixa é muito maior que o braço formado entre a coluna e os músculos que recobrem a região lombar. Então, além de lesionar a parte óssea, a parte de estrutura, também vai ter um agravo na parte muscular. Essa situação representa uma sobrecarga para a qual tal musculatura não está preparada, causando lesão. Então, causa lesão na parte muscular também. Isto se deve basicamente ao fato de que os músculos da região lombar se encontram inseridos nos processos transversos da coluna vertebral por meio de tecidos conjuntivos chamados fáscias. As fáscias são apenas uma fina camada de tecido muito diferente de outros ligamentos presentes no corpo humano, por exemplo, os tendões, que possuem maior resistência quando estimulados pela movimentação do organismo. Assim, quando sobrecarregados, as fáscias tendem a inflamar e provocar forte dor na região em estudo. Ou seja, às vezes um problema ósseo, que você acha que é ósseo, é um problema da face que está recobrindo o músculo por conta de uma força exercida sobre ela que ela não estava preparada para receber. Que é a partir daí que a gente vai começar a visualizar as principais patologias na coluna vertebral relacionada ao trabalho.